nascido com o Senhor Jesus Cristo, temos que praticar o Evangelho. Jesus, no Sermão do Monte, ele chama os discípulos e dá aquele sermão. É ele preparando, é ele formando um caráter cristão dentro dos discípulos. Por que o caráter? Porque caráter é a essência. Caráter é algo que é dentro de nós, é feito uma essência, é o que está dentro de nós. Caráter, eu já disse aqui, é diferente de fama. Fama é aquilo que dizem que nós somos. Alguém olha para nós, vê algumas características em nós e eles agora deduz, fica dizendo que nós somos, diz uma fama nossa, cria uma fama de nós. Mas caráter é diferente. Enquanto fama é aquilo que dizem que nós somos, caráter, ele fala da nossa essência, fala do que nós somos por dentro. E eu já disse aqui aos irmãos que a maior ou a melhor definição de caráter que eu vi, que eu conheço, caráter é aquilo que nós somos no escuro. O que é caráter? O que nós somos no escuro. Jesus, ele chama os discípulos e no Sermão do Monte, ele está formando um caráter cristão nos discípulos. Paulo, quando ele diz, sedes imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo, eu pratico a palavra. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça da mesma forma. Olha, ninguém vê Deus no açougue, ninguém vê Deus numa padaria, ninguém chega no mercado e diz, olha, quem estava lá no caixa passando as compras, tu não sabe quem foi. Quem? Deus. Não, mas nós sabemos que, porque nós não vemos Deus, porque Deus é Espírito, mas nós sabemos quando Deus está no lugar, quando Deus está no ambiente, pela uma pessoa, pelo crente salvo. Nós não vemos Deus, mas vemos características de Deus dentro de um crente salvo. A gente olha assim às vezes para a pessoa, não conhece, mas a atitude, o comportamento, a postura, os frutos das pessoas, aí a gente olha e diz, eu estou vendo Deus na vida dessa pessoa. Então, Paulo, ele está sendo aqui, ele está defendendo o seu caráter cristão, a sua essência, porque falsos profetas se levantam e começam agora a desvirtuar o Evangelho. Então Paulo escreve a carta de Gálatas para falar, para ensinar aquela igreja de Gálatas, os irmãos, que a fé não é baseada pela lei, que a lei não salva, mas quem salva é Jesus Cristo. Porque os falsos profetas que tinham se levantado nesta época, preste bem atenção, ele estava dizendo que a lei salvava, os frutos, as obras salvam, a lei salva, e não Jesus que salva. Então Paulo é questionado, Paulo agora é confrontado, e Paulo escreve para defender agora os seus ensinamentos, e ele defender Jesus, o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho, é Jesus Cristo que salva, e não a lei que salva. É Jesus Cristo que salva, e não as nossas obras que salva. Paulo escreve então aos Gálatas. Então, irmãos, ele, nesses dois versículos que nós lemos, o 8 e o 9, Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo no céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é uma palavra grega, que representa, significa maldito, ou maldição, ou amaldiçoado. A palavra anátema, ela significa o que, igreja?
maldição, maldito, amaldiçoado. Então, o que é que Paulo estava dizendo quando ele disse: se nós mesmos, ou se um anjo descer do céu e pregar um evangelho, outro evangelho que não seja esse? Qual era o evangelho que estava sendo anunciado ali? O evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que Paulo recebeu de Jesus Cristo, como ele mesmo havia dito aos Coríntios capítulo 11: eu vos ensinei aquilo que o Senhor Jesus me deu. Ele aprendeu de Jesus e estava anunciando ao povo, ele pregava o evangelho de Jesus. Aí agora vem os falsos profetas, vem aquelas pessoas que se titularizaram pastores, profetas, homens de Deus, e ensinam outro evangelho, desvirtuando o que Paulo estava ensinando, o que os apóstolos haviam ensinado. Eles agora estão distorcendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo disse: se nós mesmos, os apóstolos, os verdadeiros pastores separados para a obra, pregarem um evangelho que fosse diferente do evangelho que estava sendo anunciado, se um anjo porventura descesse do céu e agora pregasse um outro evangelho que não fosse este que está contido na Bíblia, nas Santas Escrituras, Paulo disse: considerem maldição, ou considerem maldito aquele que prega esse evangelho que não está na Bíblia. Olha, irmãos, como a coisa é séria, como nós devemos ficar vigilantes, atentos. Pedro, na carta, a primeira carta dele, capítulo 5, versículo 8, ele diz o que? Sede sóbrio. O que é sóbrio? É uma pessoa que está consciente, é uma pessoa que não está com as suas faculdades mentais distorcidas, é uma pessoa que está consciente, sabendo o que faz, atento, alerta. Sede sóbrio. O diabo, o vosso amigo, adversário. Ele é o que? O diabo? Adversário. Ele não é amigo. Por mais que ele apresente, figure, se transfigure de anjo de luz, de coisas boas, mesmo que ele venha trazendo coisas atrativas, ele nunca será amigo, ele sempre será adversário. Ou seja, tudo que o diabo apresentar tem um fundo de mentira, tem algo que ele vai querer requerer mais ainda de quem ele deve, de quem aceitar algo dele. Então não é válido, não aceite, porque o diabo é o nosso adversário. Sede sóbrio. O diabo, vosso adversário, ele está como uma ovelha. O leão. Ele está como, igreja? É como um leão ao derredor, procurando o quê? A quem possa acabar com a vida. Olha, eu posso dizer uma coisa aos irmãos? Eu posso dizer? Eu posso falar? Posso mesmo? Tem crente que ainda brinca de ser crente. Tem ou não tem? Tem igreja que ainda brinca de ser igreja. Tem ou não tem? Mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele tem um foco, ele tem uma meta. E qual é o foco? Qual é a meta? Nós lemos aqui em primeira carta de Pedro 5:8. Ele é um adversário e ele está como um leão, e ele está querendo acabar com a vida do crente santo que foi remido, lavado no sangue de Jesus Cristo. Ele quer lhe poluir novamente, ele quer fazer você cair novamente. Fique atento, porque tem pastores fraudulentos, tem falsos apóstolos, tem falso evangelho, tem coisas genéricas sendo distribuídas de graça, a preço de coentro no final de feira. Não aceite. Evangelho sem cruz, não aceite. Evangelho tem calvário, evangelho tem sofrimento, evangelho tem renúncia.
Jesus Cristo, ele disse o próprio: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus tem que haver renúncia, tem que carregar a cruz. O que é que Jesus estava dizendo? Olhe, quer me seguir? Quero, Senhor. Quer me seguir? Quero, Senhor. Quer ir para o céu? Quero. Sente numa cadeira, naquela cadeira elétrica, todos os dias, e dê uma descarga elétrica nessa carne, e mate a carne todo dia. Aleluia! Quem está compreendendo? Glória a Jesus. Naquela época, irmão, já tinha falsos profetas desvirtuando o evangelho. Escuta só. Os discípulos, os apóstolos pregavam, ensinavam, e vinham essas pessoas falsos mestres, e diziam: não é assim não, precisa disso não é desse jeito não é desse jeito não é assim não precisa disso, é exagero. Existe hoje ainda assim ou não existe? Tem pessoas que dizem assim: Jesus não está ligando para isso não, o que ele quer é o coração. Não tem problema com isso não, vamos brincar. As igrejas estão muito modernizadas, sim ou não? Sim. E dizendo assim: nós estamos em outro século. Jesus não está ligando para isso mais não. Aquele tempo era muito radical. Vivemos no outro tempo. Temos que atrair os nossos jovens. A mentalidade, a cultura agora é outra. O povo está instruído. É ótimo, é excelente, eu conheço, e é bom a pessoa ser instruída. Mas a santidade da igreja não pode ser afetada pela instrução do povo. Escute-me bem. Vamos agora inovar. Não é melhor renovar não? Vamos inovar. Estamos numa época de que agora? Uma época junina. Vamos fazer algo aqui para movimentar a igreja e atrair os jovens não ir lá para fora, para os irmãos não ir lá para fora. Vamos fazer uma quadrilha. Não, quadrilha junina não, porque nós somos crentes. Vamos fazer uma quadrilha São João. Aí começa. Eu não sei se os irmãos já viram nas internets aí do YouTube. Parece que eu já vi. Parece que já está tendo, não é? E o que é isso, irmão, se não é desvirtuar o evangelho? Quer dizer que o tempo passa e nós temos que estar reformulando a palavra do Senhor? Será que ela não é suficiente, não está completa, não é atualizada, não serve mais para hoje? Será que devemos ir ou andar no conselho de outro aí que diz que a Bíblia tem que ser renovada, que a cruz é símbolo da vergonha de Deus, de Cristo? Será? Não. Paulo estava pregando o evangelho, já tinha ensinado a igreja. Aí veio os falsos profetas, desfazendo o que Paulo havia ensinado, o que os apóstolos haviam ensinado. Aí Paulo vê a necessidade de defender o caráter, a essência dele e o evangelho de Cristo contra aqueles falsos profetas. Olha, irmãos, temos que estar atento e defendendo o evangelho, a igreja do Senhor, dos falsos profetas. Porque está assim, de pessoas agora muito entendidas, intelectual até demais, mas não sabem de nada. É aquilo que Paulo fala para Timóteo: pessoas enganadores, roubadores, amantes de si mesmo, presunçosas, doutores que se fizeram doutores, mas na verdade não sabem de nada, porque eles querem um evangelho de conveniência. Eles não querem trazer adeptos para Cristo, mas adeptos para eles. Eles não querem seguidores para Cristo, mas querem seguidores para Ele. Você quer ver um verdadeiro pastor, ou pelo menos um pastor ou um pregador temente
temente a Deus? Você sabe qual é aquele que prega uma pregação boa, ou a melhor pregação? E talvez você esteja se perguntando agora: pastor, qual é a melhor pregação? Porque eu já ouvi muitas pregações. Eu também. Eu já ouvi muitos pregadores bons pregar. Qual é o melhor? Eu vou lhe dizer qual é a melhor pregação e o melhor pregador. O melhor pregador e a melhor pregação é quando o ministrante, o pregador, ele termina de pregar e as pessoas não lembram quem pregou, mas lembram da mensagem que ele pregou. Este sim é o melhor pregador e esta é a melhor mensagem. Mas o que está acontecendo nesses últimos tempos, como acontecia na época de Paulo? Muitos são amantes de si mesmos. Eles não querem trazer seguidores para Jesus, mas querem seguidores para eles. Eles inventam, eles inovam, e eles querem trazer uma fama para eles querem fazer algo para ficar na história, ser lembrado, e todo mundo chama ele, e ninguém lembra nem quando termina o culto, nem da mensagem que ele deu, mas lembra do movimento que ele fez, e ele é que é fulano de tal, todo mundo sabe do nome dele, e ele está nas páginas das internet, nos YouTube, nas plataformas de toda a rede social aí. Paulo, ele vê a necessidade de defender-se desses falsos profetas. Agora, irmãos, escute-me bem. A igreja, nós temos responsabilidade de defender esse evangelho também, porque nós já fomos ensinados, sim ou não? Nós temos quem nos ensine, tem quem nos ensinou, tem quem está nos ensinando. Temos o evangelho de Cristo à nossa disposição ainda. Então nós lemos, tem quem nos ensine, nos explique. Então quando um falso profeta vier pregar um outro evangelho que não seja esse, preste atenção, o que é que nós devemos fazer? O que é que devemos fazer, igreja? Mas também faz muito tempo que eu falei isso. Eu acho que já vai quase 5 minutos. Considere, pronto, é isso. Veio, escuta, temos à nossa disposição o evangelho de Cristo. Temos pessoas capacitadas para nos ensinar com amor, com carinho, com tempo, dedicação, porque nós vamos ouvir voz de outros. A Bíblia diz, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a voz dos outros pastores, sim ou não? Sim, não. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz. A ovelha não ouve voz de outro pastor. Então, quando vier se levantar um falso profeta, aí a gente olha e diz: epa, está diferente do que eu aprendi, está diferente do que o meu pastor ensina, porque o meu pastor ensina o que está na Bíblia, nas Santas Escrituras. Ele me ensina desse jeito, eu aprendi desse jeito, e agora vem desse jeito me oferecer um outro evangelho. Maldição. Pronto, fique para você a maldição. Eu não quero. Porque hoje em dia, irmãos, o que mais tem é pessoas dizendo: precisa disso não, se preocupe com isso não precisa, isso ficou no Antigo Testamento, isso aqui é para o Novo Testamento, isso aqui não precisa, isso aqui também não tem problema não. Olha, Deus não está olhando para a roupa, Deus não está olhando para isso, Deus não está olhando para aquilo. Se descasou-se, pode de novo, não tem problema, vem cá, você pode ungir, você pode passar o óleo nas portas, no carro, no motor do carro, na sandália para não quebrar, no botijão de gás para não secar. Tem gente ensinando todo tipo de evangelho, mas isso está aqui na Bíblia? Você aprendeu assim? Então quando vierem lhe ensinar, só é você rejeitar. Era o que Paulo estava fazendo novamente para aquele povo. Olha só, aquele povo estava ouvindo falsos mestres, mas Paulo já havia ensinado. O problema do ser humano, sabe o que é, irmãos? É que nós estamos ensinando, ou o ser humano está sendo ensinado, mas o ser humano está desprezando algo valioso, que é o ensino. Enquanto tem alguém que se disponibiliza para ensinar,
O ser humano está, alguns, eu não estou generalizando, por favor, mas alguns têm desprezado, e esses que têm desprezado fica vulnerável aos falsos mestres, que chega com qualquer tipo de evangelho, fábulas, e diz, toma, e eles engolem e seguem esses homens falsos como tivessem seguindo verdadeiros homens de Deus. É o que Paulo fala para Timóteo no capítulo 4, que diz que no final dos tempos seria tempo difícil, e que o Espírito expressamente diz, e ele diz que são homens, que por trás desses homens, enganadores e etc., existem doutrinas de demônio, ouvindo a doutrina dos demônios. Eles são orientados, seguidos pelos demônios. Por quê? Porque o demônio bota dentro do coração deles avareza, presunção e esses tipos de coisa, e eles entram na igreja, penetra na igreja, no coração das pessoas, e essas pessoas seguem esses falsos profetas como fossem homens e mulheres de Deus. Então, irmãos, nós devemos ficar atentos, porque nós somos ensinados, temos a palavra do Senhor para nós meditarmos, guardar no nosso coração, como o salmista no Salmo 19 diz: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem guarda a palavra de Deus no coração, ele não peca, ele não erra, ele não vai em contos de fadas, de fábulas, de falsos profetas. Agora, irmãos, veja como eu disse, aquela igreja tinha sido ensinada por Paulo, aqueles crentes tinham sido ensinados pelos apóstolos. Agora veio falsos profetas e vai desvirtuar o evangelho, vai agora introduzir no coração dos irmãos um outro evangelho, e eles aceitam, tanto que aceita que Paulo tem que entrar em conflito com eles. Escute só, no versículo 6, o que é que Paulo diz? Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha só, Paulo disse assim: o que eu me admiro é vocês, que em tão pouco tempo eu ensinei, eu tenho ensinado a vocês, e vem outro, imediatamente pregam outra coisa, e vocês aceitam, vocês acreditam, porque tem isso, irmãos. Nós estamos ensinando, nós se disponibilizamos, dedicamos a ensinar. Aí vem uma pessoa qualquer e diz assim: não, irmão, não, irmã, precisa disso não. E a gente cai na conversa porque a gente vê assim: foi o irmão fulano, foi a irmã fulana que disse, eles são crentes, mas crente todo mundo é. Crente, até o diabo, perdão, me permita dizer, até o diabo é. Ora, o diabo, ele convenceu pelo menos um terço, a terça parte de anjos. E o diabo estava onde? Quando fez isso? No céu. No céu, irmãos. O diabo convenceu uma terça parte de anjos, e eles foram expulsos do céu. Então, irmãos, não é todo mundo porque veste uma gravata, um terno e faz cara de noivo que a gente deve acreditar, não. Porque tem pessoas que com tudo faz cara de nojo, né? Olha para o irmão, não, esse irmão aí, eu estou indignado, eu não posso. Tem irmã, eu não sei se vocês conhecem, ainda bem que aqui não tem isso, ainda bem que aqui não tem isso, mas por aí tem irmã que olha assim e pensa assim: mas rapaz, você viu a irmã fulana? Eu fico indignado com a irmã fulana, não sei o que, mas a irmã fulana, ela fala tantas irmãs fulana, mas não olha ela. Ainda aqui não tem isso, talvez você não conheça porque aqui não tem, mas por aí tem, se procurar tem. Tem
Tem, ainda bem que aqui também não tem irmão assim, mas tem, se procurar por aí, deve ter. Irmãos que ficam, sabe, aquele santo demais, e não, porque não sei o que, eu fico indignado, faz aquela cara de nojo, de catinga. Já viu cara de catinga? É catinga, é mau cheiro. Quando vê uma coisa, né, fica fazendo assim, é santo demais. Parece que ele nem anda, eles flutuam. A minha avó dizia, embaixo desse angu tem caroço. Quando a pessoa quer ser santo demais, quer mostrar uma santidade demais, é porque ele está querendo mostrar, encobrir um pecado que ele tem. Aí começa a falar dos outros, para tirar dele, o foco dele, jogar para outros. Não, eu sou indignado com isso, porque tira o foco. Aí minha avó diz, debaixo desse angu tem caroço. Porque quem é santo e todo mundo vê. As atitudes, o jeito, o modo de agir e viver. Quem diz isso? Jesus. Ele diz, a árvore é conhecida pelo vestido que usa, pelo cabelo longo, pelo terno, pelo sapato, pelo tamanho da Bíblia tem que ser. Pelo glória a Deus bem alto, se fala muitas línguas estranhas, se faz muito cara de show, de nojo, ou tem uma cara de delegado. Não, é em quê? É pelo fruto. É pelas atitudes, o testemunho que dá, aonde chega, tem testemunho na igreja, em casa, no vizinho, aonde compra, aonde trabalha, na faculdade, no colégio, as pessoas olham e dizem, é diferente, esse crente é diferente, tem testemunho. Então, Paulo estava dizendo, maravilho-me de que tão depressa vocês depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês têm aprendido certo, nós temos lhe ensinado o que é certo. Aí vem fala uma coisa e você já acredita, ou seja, passou da graça de Cristo para outro evangelho. Entenda porque Paulo falou aqui no versículo 8 e o 9, viu? Ele está dizendo, vocês já ouviram, nós estamos apresentando Cristo, pregando a palavra verdadeira, agora vem outro e vocês acreditam que o outro diz. Porque o que tem na internet é pregador assim, olha. E tem mais, viu? Tem aluno de internet assistindo para a internet e já quer ensinar os outros. E pasme, irmãos, o problema é que tem pessoas ainda querendo se submetendo, sendo aluno de professor de internet, de YouTube. Batismo no Espírito Santo não existe, foi naquela época. E fica no versículo que Pedro diz, tantos quantos Jesus chamar. Quem determina agora é o homem, ou é o que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz? Tantos quantos Jesus chamar. Porque essa profecia diz a respeito a vós, aos vossos filhos, e tantos quantos Jesus chamar. Quem batiza no Espírito é Jesus, não é o pastor da igreja, não é o irmão que diz que batismo com o Espírito Santo não está válido, não é seguidores, com todo respeito, de quem? A teologia de Calvino, John Calvino. Não, é Jesus quem diz. Então, irmãos, ele disse, olha, vocês aprendem o evangelho, recebeu já um evangelho, vem outro e desvirtua e vocês já estão outro, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha quem é? Pessoas que estão inquietando o povo de Deus, para o quê? Para o crescimento do evangelho de Cristo, sim ou não? Não, para transtornar. Por quê? Porque os irmãos estavam ouvindo a palavra, estavam aprendendo da maneira certa o evangelho de Cristo que os apóstolos estavam pregando. Aí veio outro por trás e desvirtuava, desfazia aquilo que os apóstolos estavam pregando. Aí Paulo dizendo, vocês, me admira isso, que nós estamos ensinando, vocês nos conhecem, a gente está pregando a Bíblia, vocês estão conferindo, está batendo o que a gente está dizendo. Aí vem outro para desvirtuar, só para contrariar, para fazer separação, inquietar vocês,
E vocês aceitam? Aí quando Paulo entra no versículo 8 e diz assim: mas ainda que nós mesmos, ele, os capacitados, os apóstolos, os pastores, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ele agora até descer, um anjo descer, se isso for possível, descer e pregar o evangelho, anunciar o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é uma palavra grega que significa o que, igreja? Maldito. Maldição. Considere esse evangelho, outro evangelho que não seja esse, maldito, porque ele quer trazer transtorno. Considere essa pessoa que está trazendo esse evangelho, esse transtorno para a igreja ou para você, maldito essa pessoa. Afaste de você. Não queira. Não, deixe. Fique com o evangelho, esse evangelho para você. O meu é o de Jesus Cristo. Acabou-se. Paulo está ensinando. Porque tem pessoas que estão, irmão, se aproximam da gente só para tumultuar, para embaraçar a nossa mente. Agora vem cá, é melhor nós acreditarmos na palavra do Senhor ou em que homens vêm dizer? Vamos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Por favor. 1 Coríntios 16, 16, 22. Quem encontrou, por gentileza? Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Se alguém, preste bem atenção nisso, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Amém? Se alguém não ama Jesus Cristo, seja maldito. Porque essas pessoas, olha aqui, igreja, me escutem. Uma pessoa que quer trazer contendas, embaraços, desvirtuar o verdadeiro evangelho, as escrituras, o que está escrito, ele quer desfazer o que está escrito. Essa pessoa ama Jesus? Não. E o que é amar Jesus? Os irmãos sabem o que é amar Jesus? Sabe o que é amar? João 14, versículo 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo São João escreveu, no capítulo 14, versículo 15. Leia bem alto, quem achou, por gentileza. Se é doutrina, nós temos que ler mesmo, procurar na Bíblia. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Olha aí o que é amar Jesus. Olha só, amar Jesus não é aqueles que ficam, eu te amo, eu te louvo, fica uma metralhadora, isso não é amar Jesus. Pular não é sinônimo de amor a Jesus. Há um carnaval na Bahia, os irmãos sabem, é sabido de todos, aí a televisão mostra. Se pular fosse sinônimo de amar a Deus, a Jesus, aquele pessoal do carnaval baiano lá, todos eles amavam Jesus. Me diga um daqueles ali que está atrás daquele trio elétrico. Me diga uma daqueles seguidores daquela mulher que disse que ia macetar, era um marretar, sei lá, macetar o Apocalipse, que o carro dela parece que entortou, pegou fogo, não sei como foi. Me parece, eu não sei, mas parece que ela que ficou macetada, não sei, não é? Ela acho que não está fazendo muitos shows por aí, eu não sei, isso aí também não me interessa. Bem, então veja bem, aquelas pessoas ali amam a Jesus. Elas podem até dizer, eu tenho Jesus no coração, eu tenho Deus no coração, eu também vou no céu, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas em dizer e ser, há uma distância. Porque para aquelas pessoas, se é sinônimo de pulo, é amar a Deus, fervor, físico, é sinônimo de amar a Deus, aquelas pessoas
ali, tudo ama a Deus. Agora, qual daquelas ali obedece o mandamento do Senhor? Jesus no versículo 14, João 14, 15 diz: aquele que me ama obedece os mandamentos do meu Pai. Amar ao Senhor é obedecer os mandamentos de Deus. Paulo aos Gálatas estava ensinando, vinha outro e desvirtuava, e aquelas pessoas que foram ensinadas por Paulo, pelos apóstolos, estavam caindo nos contos de fada ou fábulas daquelas pessoas que se diziam serem pastores, mas eram fraudulentos. Amar a Deus é obedecer a Deus, é ficar com o verdadeiro evangelho. Em Mateus capítulo 15, e o versículo eu vou ter que encontrar aqui, eu não recordo, que Jesus diz que os que me louvam de lábios, mas estão longe de mim o coração. 15, 28. 15 e o versículo 8. Pronto, muito bem, muito obrigado. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqueles falsos profetas chegavam e diziam: não, nós somos zelosos, nós somos apóstolos, nós somos homens de Deus, e começava a inserir na igreja, nos irmãos, um falso evangelho, desvirtuando tudo, desfazendo o que Paulo estava pregando. Eles eram falsos profetas, porque eles estavam pregando um outro evangelho, ao ponto de Paulo dizer: se nós, ou um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não é esse, considere maldito isso, ou maldito a pessoa que está trazendo esse evangelho. É maldito todo. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 16, 22, que lemos, que não ama a Deus, todos esses sejam malditos. Ou seja, o que não guarda a palavra de Deus, o que anda aí pegando a palavra de Deus e desvirtuando, pregando errado. Então, se nós ouvirmos essas pessoas que são malditas pela palavra de Paulo, nós vamos nos tornar também o quê? Maldito. Porque nós vamos ouvir palavras de malditos, pessoas, maldição, um outro evangelho que eles estão querendo pregar para nós, para desvirtuar o verdadeiro evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, por favor. Quem achou pode ler, por gentileza. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só, irmãos, que interessante aqui, isso é sério. Porque tais falsos, o quê? Apóstolos. Pessoas que diziam que eram de Deus, pastores e líderes, chamados por Jesus. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Eles diziam ser de Deus, mas eles eram uma fraude, uma mentira. São pessoas aí que tem aí dizendo: eu sou de Deus, sou zeloso, sou assim. E ele confunde vocês, traz um outro evangelho que não é o do Senhor, desvirtuando o que os verdadeiros homens de Deus têm pregado pela palavra, pela escritura, o que está escrito. Ele desvirtua de: não, não é assim não, isso não é assim não, isso significa assim. Ele vai a exegese deles. Eles agora pegam o pensamento deles e jogam dentro daquele versículo, daquela palavra que eles leram. São pessoas mentirosas, fraudulentas aqui, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha, eles não são, mas eles se fazem ser, dizem ser, mas não são. Não são chamados por Deus, não foram chamados por uma igreja, por alguém, por uma autoridade eclesiástica, mas eles se titularizaram. Eles têm vontade de ser, cada um com a sua intenção. Uns para ganhar fama, outros porque querem ser líderes, outros porque querem dinheiro, e outros porque querem tudo isso junto. Diferente de Paulo. Paulo, quando começa a carta aos Gálatas, no capítulo 1 que nós lemos, ele diz o quê? Paulo, olha, capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, ele diz o quê? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O que é que Paulo está dizendo? Que ele é quem? Apóstolo. Mas quem fez ele de apóstolo? Ele disse: eu não fui chamado por homens. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum dos apóstolos me chamou e me deu um título de pastor, de apóstolo. Não. Quem foi, Paulo? Aí ele disse quem foi. Não da parte dos homens, nem por homem. Não foi homem que lhe consagrou. Paulo está dizendo, até porque se fosse pelos apóstolos, Paulo ia ser dispensado, nunca ia ser crente, rejeitado, ninguém ia ficar perto de Paulo. Vocês se lembram quando Jesus chegou e disse para um crente, disse: vá lá na casa, na rua tal, no número tal, e ele disse: o quê? Esse homem é perseguidor da igreja. Jesus disse: vá, porque ele é o quê? Escolhido por mim. Ele é um vaso escolhido por mim. Olha só, quem escolheu Paulo? Quem escolheu Paulo, igreja? Jesus. Ele não se titularizou, ele não foi chamado pelo colégio apostólico, ele não foi chamado pelos pais da igreja. Não, quem chamou Paulo foi Jesus. E ele diz aqui, Paulo, apóstolo. Ele diz que ele é apóstolo. Ele é apóstolo. Porque tem pessoas que dizem assim: tu é, eu não sei, se tu não sabe o que é, não é? Irmão, não sei se eu vou para o céu. Eu sei, eu vou para o céu e estou lutando por isso, porque todo dia eu tenho que tomar uma descarga elétrica. Sento na cadeira elétrica de morre carne. Porque se a gente não fizer isso, a carne reina. Os irmãos lembram de Gálatas 5? A carne milita contra o espírito contra a carne. E quem estiver mais alimentado vai vencer a peleja. E eu pergunto para a igreja, e você não me dê a resposta, sim, para si mesmo: a quem você tem alimentado? A quem você tem alimentado? Paulo, ele diz assim: eu sou apóstolo, não por parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Aí ele diz, 2 Coríntios 11, o 13 e o 14, que a irmã leu, ele diz: porque tais falsos apóstolos, olha, Paulo era apóstolo verdadeiro, chamado por quem? Por Jesus, não foi por homem, ele não se titularizou apóstolo, mas chamado por Jesus. Jesus disse em Atos dos Apóstolos: ele é vaso escolhido por mim. E Paulo disse: eu, apóstolo, não feito por homem, não por vontade de homem, não chamado por homem, mas por Jesus Cristo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eles são falsos. Eu sou verdadeiro. Eu tenho ensinado o evangelho de Cristo. Você conhece o verdadeiro apóstolo? Porque ele ensina o que está dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Verdadeiro. E diz: confira. E ele é exigente com você. Olhe, aprenda, estude, guarde. E ele vai cobrar de você, que ele ensina, ele vai cobrar, para ver os frutos em você. Aí esse é o verdadeiro, porque ele está pregando o que está na Bíblia, e diz para você, cobra para você conferir. Só que existem os falsos profetas, como estava acontecendo, Paulo ensinando o verdadeiro evangelho, e eles ouviam, aprendiam. Aí veio o falso, o fraudulento.
ensinou outro evangelho à igreja, e a igreja absorveu. Aí Paulo disse: mas espera aí, eu não já tinha ensinado a vocês? Aí Paulo torna a ensinar e diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eles se transfiguram, eles se faz ser, ele chega, olha para teu bem, não precisa disso, deixa de besteira, mulher. Oxi, ele quer saber disso, rapaz. Vamos lá para o Anarrieia, levantua, lavantua, eu sei lá o que é. Não é? Vamos, tem besteira, tem negócio, não, vamos lá dançar um negócio, um piseiro, essa música é tão bonita, ai, e fica com aquela sofrência, e fica daquela balançadinha, sem sair do lugar, só balançando. E a pessoa diz: é mesmo, isso é besteira. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, e daqui a pouco a igreja vai estar como a igreja que estava lá em Sardes. Eita! Só tinha fama de viva, mas Jesus estava dizendo: eu conheço, eu ando no meio de vocês, eu tenho os pastores na minha mão, vocês têm fama de vivo, mas estão tudo mortos. E essa semana eu estava dizendo para minha esposa: minha filha, você lembra que eu digo? Para cozinhar um sapo, se você colocar ele dentro da água quente, ele dá um pulo para fora. Vocês já ouviram isso? Pronto. Mas se você botar ele, um sapo, na água fria, numa vasilha, e pode botar essa vasilha no fogo, o sapo morre cozinhado e ele não sai da água, porque ele não sente a mudança da temperatura. A igreja, se não tiver cuidado, está nessa situação, desse sapo cozinhando na água fria, mas o fogo está embaixo, porque nós não vamos sentir a temperatura. O pecado está entrando aos poucos e a gente está dizendo: não, está tudo legal, está tudo tranquilo, vamos fazer assim para atrair o povo. Vai fazer o trenzinho. E daqui a pouco a gente está se sentindo, está sentindo. Aí estão todos achando que está vivo. A fama na rua é dizer: a igreja Assembleia de Deus é uma bênção, esses irmãos é uma bênção. Eita, a igreja está bonita, mudou a fachada, está mais alta, fez uma galeria, botou ar-condicionado, os bancos já estão tudo acolchoados. Olha os estacionamentos, é só carro do ano. Mas Jesus está dizendo: está tudo morto. Só vai ficar fama. Temos que ter cuidado, irmãos, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Temos que ter cuidado com os fraudulentos. Temos que vigiar. Temos a palavra e temos ainda os verdadeiros pastores que estão ensinando. Não temos necessidade de ouvir outra pessoa que chega aí com outro evangelho, distorcendo o que já é dito, que está escrito. Não tem necessidade. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só, quem se transfigura em anjo de luz? O próprio Satanás. É aquilo que Paulo está dizendo a Timóteo: são homens enganadores, gananciosos, amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, que estão seguindo doutrinas de demônio. O próprio demônio por trás dele, como dizer: faça assim, faça assim. Porque Satanás, ele agora não está indo mais batendo na igreja como no tempo do Império Romano, não, destruindo, matando crente a fio de espada, jogando para os leões comer, jogando, tocando fogo, acendendo no jardim do palácio de Nero. Não faz mais isso, não. Mata aí, acaba com a igreja. Não, porque quando eles fizeram isso, Satanás, a igreja cresceu mais ainda. O ataque de Satanás não é de fora para dentro, agora é de dentro para fora. É dentro da igreja, desvirtuando. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, porque se pregar um outro evangelho que não seja esse, considere anátema. Hoje em dia, olha, irmão, eu gosto do movimento. Eu sou pentecostal. A Assembleia de Deus é a igreja pentecostal.
É bom esse gritinho, né? Aquele culto avivado. Eita, que a gente se balança, dá aquelas sacudidas. Tem hora que a gente se alegra tanto que a gente dá aquele pulo. Quantas vezes eu já pulei aqui, sacudi. Agora eu posso dizer que é o Espírito Santo que me tomou e eu saio caindo no chão, caindo por cima dos irmãos, pisando em pé das senhoras, das crianças, empurrando, e o povo todo com medo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu posso dizer que é o Espírito Santo que me tomou e fez isso. Não, isso é minha alegria, minha vontade. Ou posso dizer, posso falar, ou a minha vontade de me apresentar como muito espiritual, uma pessoa especial. Aí começa a agonia no ombro, sacudindo para cair as formigas e as caras de catinga, para dizer que estou acima da média, tem um grau de espiritualidade muito grande. Olha, estou assim para o céu. É como eu disse ontem lá na serragem, a irmã estava com a gente, minha esposa. Eu disse, Deus chega para mim no nosso coração, que Ele fala de uma maneira especial e diz, diga para a irmã isso, isso e isso. Aí foi Deus que falou comigo, mandou dar o recado à irmã. Aí eu me levanto aqui, aí começo, dou-lhe um bocado de rodopio, uns cangapé para lá, uns cangapé para cá, e arrudeio para um lado, arrudeio para o outro, corto no vento, corto embaixo, limpo a janela do lado, limpo a janela do outro, e corto para lá, corto para cá, macho, corro, pulo, e dou umas piruetas para um lado, pirueta para o outro, chego perto das mães e digo, Deus mandou dizer, isso. Isso e isso foi de Deus, o resto foi tudo meu. Pronto. Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque estou ensinando aí um outro evangelho que não está aqui. E Paulo disse, se vier eu, os companheiros, os apóstolos, ou o anjo descer, ele vai além, mais ainda além. Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho, outro que não seja esse, considere anátema, maldição. Ou seja, maldito quem esteja pregando isso, porque é fraudulento, é fraude, é fake news. Vamos encerrar? Apocalipse 22, versículo 18 e o versículo 19. A palavra de Deus ela é completa, meu irmão. Precisa ninguém inventar, não. Tudo que está escrito aqui é para nosso bem, já está completa. É bem atualizado. 22, versículo 18 e 19. Quem encontrou? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Muito bem. Os irmãos entenderam? Olha só, escutem, olha aqui para mim, nós vamos encerrar, eu prometo. Deixa eu só explicar isso aqui. Os irmãos lembram que Paulo disse em Gálatas 8 e o versículo 9? Se nós pregar um outro evangelho, se um anjo descer do céu e pregar um evangelho, outro evangelho, considere maldição ou maldito. A palavra de Deus ela está completa, de Gênesis a Apocalipse. Pregue dentro de Gênesis e Apocalipse sem inventar. Leia, explique o texto e aplique o texto. Pronto. Desde o resto o Espírito Santo faz. Porque esta palavra está completa. Ninguém tira e ninguém bota. Tem gente dizendo, não precisa disso não. Isso aí ficou no Antigo Testamento. Isso aqui já não precisa mais. Isso aqui não é para o nosso tempo. Isso aqui não é essa cultura. Isso aqui é para isso. Isso aqui é para... Jesus não está preocupado com isso. Está assim. Está dentro, está aqui na Bíblia. Então, fique no que está na Bíblia. Porque olha o que está dito, escrito em 22 no Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico
a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Espera aí, eu testifico a alguns, é o que? A todos que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, olha, não precisa botar marcado, ele é completo o livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Vai ser maldito, as pragas vão cair em cima dele. Aí, se alguém também estiver ouvindo o que essas pessoas estão ensinando, esses pastores fraudulentos, vai também cair sobre eles, de quem está aceitando essa palavra. Aí o versículo 19 diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia. Que profecia? É a palavra de Deus. Paulo disse que o maior dom é o de profecia. E não é eis que digo para ti, não. A profecia é a palavra. Olha que agora o livro diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, é a palavra, Gênesis e Apocalipse, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Portanto, meus irmãos, se vier uma pessoa, um anjo, um pastor, um apóstolo, Paulo, seja quem for, pregar um outro evangelho que não seja este da Bíblia, considere maldição. Não queira isso para você, porque quem acrescenta alguma coisa neste livro que não precisa, para mostrar que é espiritual, para dizer que é isso, para dizer que aquela igreja é isso, aquilo, Deus está dizendo, vai ser acrescentado em você maldição. E quem tirar alguma coisa, não precisa disso não, isso ficou no passado, isso ficou para... vai ser retirado da árvore da vida também. Portanto, fique com o que está aqui. Analise quem está pregando a palavra para você e vá conferindo se bate com a profecia que está nesse livro. Se bater, assimile, guarde no coração e pratique. Se não, considere anátema. Amém?